Shalom, boa noite, irmãos e irmãs. Vamos aprender o livro Novo Testamento Atos. Tema é História da Igreja Primitiva, por 30 anos. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Estruturas. Missão Jerusalém, capítulo 1 a 7. 2. Missão para a Judeia a Samaria, capítulo 8 a 12. 3. Confins da Terra, capítulo 13 até 28. Este livro, que foi escrito pela discípulos Lucas, depois de Cristo, cerca de 60 anos. Depois de ressurreição de Jesus Cristo, ele mostrando a ressurreição por 40 dias, e aos seus discípulos viram e esperaram Espírito Santo. Quando ele pegou a ascensão de Jesus no reino de Deus, ele mandou o Espírito Santo. Capítulo 1 pegou a ascensão de Jesus, e capítulo 2 desceu Espírito Santo, onde fica reunido da quarto de Marcos. Pela pregação de Pedro, aceitou pessoas, quase cerca de 3.000 pessoas. Eles viraram membros da igreja Jerusalém. Capítulo 3, curando coxo na nascença e pregando, evangelizou cerca de 5.000 pessoas. Mas também os sacerdotes saduceus tinha ciúmes para matar os seus discípulos de Jesus e colocou prisão Pedro e João. Mas a igreja orou para Deus, e Deus mandou anjos e abriu porta de prisão. Pedro e João saiu na prisão. Outro dia já está pregando no sinagogas. Assim fez. Capítulo 5. A época da igreja está crescendo, acumulando. Também Ananias e Sapiras enganaram de vender terreno, e eles já tinham falado para deixar todos, mas mentindo e enganando deixaram frente de apostólico, e eles foram mortos. Capítulo 6. Por causa de acumulou membros da igreja de Jerusalém, apóstolo Pedro e outro apóstolo para fazer ministério muito difícil. Por isso eles escolheram 7 diáconos. E também os discípulos. Eles somente oraram e pregaram o evangelho. Capítulo 7. Por causa de perseguição, diácono Estevão foi martirido pelos judeus. E ele foi julgado pelas pedras e morreu. Estevão viu o trono do Senhor ficar em pé em Jesus Cristo. Este ano por 2 anos, eles evangelizaram em Jerusalém, porque Jesus mandou palavra. Atos capítulo 1, 8, sereis minhas testemunhas, primeiro Jerusalém. Por 2 anos, apóstolos, eles evangelizaram, pregaram, embora que eles tivessem muitas dificuldades de perseguição. Então, primeiro martirio
Estevão. Ele foi morto pela pedras, né? E agora, capítulo 8, missão Samaria, para cumprir Atos capítulo 1:8, Samaria, né? Filipe, ele foi emocionado pelo Espírito, andava em Samaria, encontrou Eunuco. Ele era uma serva de rainha de Etiópia. E eles não sabem, né? Isaías capítulo 53 sobre Jesus. Isaías, profeta, já profetizou. E Filipe explicou bem, e eles foram tocados pelo Espírito Santo, foram batizados e recebeu o Espírito Santo. Capítulo 9. Apóstolo Paulo era Saulo. Ele perseguiu seus discípulos para matar. Indo para Damasco, Jesus encontrou ele e se arrependeu, e ele virou um servo de Jesus, discípulo de Jesus. Apóstolo Paulo era Saulo. E também o Pedro estava com fome, dormindo no almoço tempo. Ele viu visão de Deus, que no céu desceu lençóis. Em cima dos lençóis, répteis, aves, porcos, assim, sujos animais. Deus consagrou, vai comer. Deus avisou para Pedro, né? Ele acordando, o que significa isso? Ele entendeu, para evangelizar os gentios. Não é somente apenas judeus, gentios também são de Deus. E depois, capítulo 10, Pedro batizou família de Cornélio em Cesareia. E eles são gentios, né? Eles receberão o Espírito Santo. Capítulo 11, Igreja Antioquia, tinha membros, são gentios, né? Eles chamaram cristão, porque as vistas de anticristão eles são exemplos. Por isso notícia da Igreja Antioquia era muito boa, maravilhosa. Capítulo 12, acontece martírio de Tiago, discípulo de Jesus, por causa de Herodes, rei de Israel. Herodes gostaria de ter muito interesse de judeus e saduceus, para ter seu trono, ter muito favorosamente. Por isso Herodes matou Tiago, discípulo de Jesus, e igrejas tinham muito perseguição, embora que crescendo muito bem, mas seus discípulos também cristãos fugiram longe, e eles começaram cultuando. Muito melhorou para espalhar a igreja, crescimento também, pelo sofrimento. Este é capítulo 1 até capítulo 12, está falando sobre missão Jerusalém até missão para Judeia e Samaria. Sobrou estrutura